Olá, graça e paz. O nosso bondoso Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje é culto de ceia do Senhor em nossa congregação, em nossa igreja. E eu quero compartilhar com você uma palavra que fala sobre este tema, ceia do Senhor. Muitos não conhecem acerca do assunto e eu quero aqui esclarecer alguns pontos da importância de você participar do culto ceia do Senhor. Há muitos crentes que desprezam este culto chamado culto ceia do Senhor. Talvez por não conhecer bem o assunto, não conhecer bem a importância de ceiar. Então eu quero aqui, com muita humildade, não sou sabe tudo, mas o que a gente tem aprendido do Senhor, eu quero compartilhar com você. A Bíblia nos ensina que receber de graça dai. Então tudo que eu sei com relação ao reino de Deus, eu tenho aprendido gratuitamente com meu Deus. Como diz Jesus, vinde e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Tenho aprendido com Ele, com Jesus, tenho aprendido estudando a palavra de Deus. E o tema de hoje é ceia do Senhor. Esse é o tema. Nós vamos estar abordando a partir de agora no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Glória a Deus. A ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia ou Comunhão, é uma prática importante na vida do cristão, na vida cristã. Aqui estão algumas razões pelas quais você deve participar da ceia do Senhor. Você deve participar, tem algumas razões. Então nós vamos, eu pontuei aqui para você. Deixa eu só verificar aqui. Pontuei 6 pontos importantíssimos o porquê você deve participar da ceia do Senhor. Então vamos ao nosso primeiro ponto. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você deve participar da ceia do Senhor. A ceia foi instituída por Jesus. Na última ceia. Vou repetir. A ceia foi instituída por Jesus na última ceia. Conforme registrado em Lucas capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. E também, tomando um pão e dando graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo. Aleluia. Que por vocês é dado. Fazer isto em memória de mim. Participar da ceia é uma forma de obedecer ao mandamento de Jesus. Por isso que eu e você, que somos salvos em Cristo Jesus, não podemos, em hipótese alguma, deixar de participar de um culto de ceia do Senhor.
Então, primeiro ponto que nós aprendemos aqui: obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. No segundo ponto que nós vamos estar aqui meditando, o segundo ponto, não sei se eu consigo colocar aqui a nossa letra em formato maior, não é possível, não. Então vamos aqui. No segundo ponto, memorial do sacrifício de Cristo. Memorial do sacrifício de Cristo. A ceia é um tempo de recordar o sacrifício de Jesus na cruz ao participar. Jesus na cruz. Vou repetir. A ceia é um tempo de recordar o sacrifício de Jesus na cruz. É um tempo de recordar. Então, sempre que a gente se realiza o culto de ceia, a ceia do Senhor, nós estamos recordando, né? Trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Aquilo que Ele sofreu por mim, sofreu por você. Vamos lá. Glória a Deus. Ao participar, você se lembra do preço que foi pago por Jesus. Por Jesus. Que foi pago, melhor. Ao participar, estou repetindo aqui, você se lembra do preço que foi pago por seus pecados, e da nova aliança que foi estabelecida por meio do seu sangue. Isso está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 28. É muito forte isso aqui, muito forte. Trazer a lembrança, né? A memória, o sacrifício de Cristo, né? Glória a Deus. Tem uma mosca aqui me perturbando aqui, né? Então veja só, queridos, a gente traz à memória tantas coisas que não são boas, que não representam absolutamente nada de valor para nossas vidas. Por que não trazer a memória daquele que se sacrificou, né? Se doou por mim, por você, né? Isso é muito forte, é muito forte. Esse é o memorial do sacrifício de Cristo. Por isso que você tem que participar da ceia do Senhor. Nós estamos aqui no segundo ponto. Agora eu te convido para nós ir para o terceiro ponto. Por que eu tenho que participar da ceia do Senhor? Está aqui. Comunhão com Deus e com os irmãos. É neste momento em que você participa de um culto da celebração da ceia do Senhor. Aquele momento é momento de comunhão. Você vai ter comunhão com Deus e com os irmãos, com as irmãs, com a igreja ali reunida. Tem muita gente que não valoriza essa comunhão com Deus, essa comunhão com os demais da igreja. É importante isso. A gente se fortalece. Essa comunhão com Deus, essa comunhão uns com os outros, né? Diante do altar do Senhor, na casa de Deus, para trazer a memória dentro deste tema, a ceia do Senhor. Vamos ler? Leia comigo aí, por favor. Comunhão com Deus e com os irmãos. Ao ceiar, você não apenas se relaciona com Deus, mas também com a comunidade de fé, ou seja, com os que estão na igreja, os irmãos e as irmãs, que é a comunidade de fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 16 e 17, Paulo nos lembra que a comunhão é um ato comunitário, um ato comunitário. O pão que partimos não é
a comunhão do corpo de Cristo? Pergunta aqui. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui está uma pergunta. Vamos seguindo com a leitura aqui. Porque nós sendo muitos, né, somos um só pão. Somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O pão que representa ali o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo, ele é distribuído para todos que estão ali naquele culto da ceia. É um privilégio para quem é salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o nosso quarto ponto que a gente preparou para pontuar aqui nessa reflexão, nessa mensagem. Fala sobre o reconhecimento da nossa dependência de Deus. O reconhecimento da nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Eu e você somos dependentes do Senhor. E é neste momento da celebração da ceia do Senhor que você reconhece isso também. Você reconhece que você é dependente de Deus. Glória a Deus. A ceia representa a nossa dependência de Cristo, ou seja, de Jesus, como o pão da vida. O pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35. Ao participar, você expressa a sua necessidade de Cristo para a vida espiritual e sustento. Quando você está participando da ceia do Senhor, você está ali no culto da celebração da ceia do Senhor e participando ali da ceia do Senhor, é isso que você está dizendo, né? É exatamente isso que você está dizendo. Ao participar, você está expressando a sua necessidade de Cristo para a vida espiritual. Eu necessito de Cristo para a minha vida espiritual. Você também necessita de Cristo para a sua vida espiritual, né? Tanto espiritual, né? E também o sustento. E o sustento é Ele que nos sustenta. Glória a Deus. Vamos aqui para mais um ponto. É o ponto de número 5, que é o autoexame, que fala sobre o autoexame e reconciliação. Porque a ceia do Senhor é um culto assim que nós vamos estar refletindo e observando que não podemos participar da ceia de qualquer jeito. Eu e você temos que refletirmos como é que está a nossa vida espiritual, como está eu com Deus, você entendeu? Como está você com Deus? Você vai ver essa moça que é no vídeo, é porque ela resolveu, né, querer atrapalhar esse momento sagrado, momento da palavra de Deus. Mas nada vai nos impedir. Nós estamos meditando aquilo que é mais importante, que é o maior, que é esse conhecimento que Deus está nos dando a respeito da ceia do Senhor. Então vamos lá. Antes de participar, é chamado a examinar-se. Antes de você participar da ceia, você é convidado a fazer um autoexame, você examinar a sua vida, como você está com Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, veja só, 1 Coríntios 11, versículo 28, diz assim: Este é um mandamento de reflexão e arrependimento, permitindo que Deus trabalhe em seu coração para promover a reconciliação com Ele e com os outros.
Então, esse é o momento que a gente tem que, fazer essa reflexão de arrependimento, permitindo que Deus trabalhe em seu coração para promover a reconciliação com Ele e com os outros. Que às vezes você não está bem com Deus, e às vezes você está bem com Deus, mas não está bem com o teu irmão, com a tua irmã, alguém com quem você tem que ter comunhão também. Porque a nossa comunhão ela tem que ser com Deus e com os da comunidade da fé também. Como diz a Bíblia, seguir a paz com toda, tem que estar tranquilo com todo mundo. Então vamos aqui para o último ponto, que é o sexto ponto, a antecipação da volta de Cristo. Antecipação da volta de Cristo. Participar da ceia é também um ato de expectativa e esperança pela volta de Jesus. E esperança pela volta de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Paulo nos ensina assim, Paulo nos lembra, porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Glória a Deus. Em cada ceia há uma declaração da nossa fé e da nossa fé na vinda de Cristo. Vou repetir, em cada ceia há uma declaração da nossa fé na vinda de Cristo. Amém, queridos? E aqui eu concluo com você essa mensagem que eu estou compartilhando, porque eu creio que muitos sabem muito melhor do que eu, e tem muito mais a profundidade acerca do assunto, mas eu estou compartilhando aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi dentro do livro sagrado, a Bíblia. Como ministro do Senhor, eu tenho por obrigação conhecer não só esse tema, mas todos os outros demais temas. Então vamos concluir aqui. Conclusão: participar da ceia do Senhor é um ato de fé que nos conecta com o que Jesus fez por nós. E nos une como corpo de Cristo. É um momento sagrado que nos incentiva, aleluia, a viver em obediência, amor e comunhão. Que você possa se aproximar da mesa do Senhor, aleluia, com um coração disposto a participar desse sacramento com gratidão e renovação. Amém, queridos? Então, aqui fica essa mensagem de reflexão. Hoje nós temos culto na nossa igreja. Para quem mora aqui em São Luís, capital do estado do Maranhão, vou deixar aqui no final dessa mensagem o nosso endereço. E você, se você quiser vir participar deste culto conosco, você será bem-vindo. Fica aqui o convite para você, para toda a sua família, em nome de Jesus. Nosso endereço, o endereço da nossa congregação aqui em São Luís, está na Travessa Palmeirândia, número 7A, Canto dos Signos, Cidade Operária. Nós estamos bem próximos, Cidade Operária, para você compreender melhor, Cidade Operária, aqui em São Luís, capital do estado do Maranhão.
Fica próximo o Hospital Socorro 2. O culto começa exatamente hoje, né? Nós celebramos a ceia do Senhor no segundo domingo de cada mês e começa o nosso culto às 18 horas com o encerramento às 20 horas. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Eu espero você no culto da ceia do Senhor na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos?